A mensagem de hoje é sobre fé, é uma experiência de fé. É um tema tão importante na vida cristã. Aliás, não existe vida cristã sem fé. O autor de Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E quem se aproxima dele precisa crer que ele existe, que ele guarda, que ele cuida, que ele se preocupa com quem o busca. Ainda sobre fé, Jesus vai dizer nos seus encontros que existe pouca fé e muita fé. Como, por exemplo, o encontro de Jesus com o centurião romano, aquele homem do exército romano que se aproxima de Jesus e diz: Jesus, eu tenho um soldado lá em casa que ele está muito, muito doente, com muitas dores, já não consegue mais andar. Se tu quiseres, tu pode curar. E Jesus olha para ele e diz: vamos lá na tua casa, eu vou curá-lo. E aquele centurião diz: não precisa ir lá em casa. Eu sou um oficial da guarda romana e eu digo para os meus soldados: vai, e eles vão. Volta, e eles voltam. Faz isso ou aquilo, e eles fazem. Basta o Senhor ordenar, que eu sei que ele será curado. E Jesus olha para ele e diz: eu nunca vi em Israel um homem com tanta fé. Centurião romano, a princípio não caminhava com Jesus ou não era discípulo de Jesus. Já Pedro, discípulo de Jesus, lembra quando ele saltou do barco para ter um encontro com Jesus e ele olhou ali à volta dele, as circunstâncias, as ondas, o vento forte, e ele começou a afundar. Jesus chega para ele, pega na sua mão, tira ele das águas e diz: por que duvidaste, Pedro? Homem de pouca fé. Hoje eu quero trazer um outro exemplo também para vocês. Outro exemplo de um outro discípulo que se parece muito com a gente. É Tomé. A vida de Tomé. E lá em João capítulo 20, do versículo 24 ao 30, diz assim, me acompanha aí na leitura no telão. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Jesus já havia ressuscitado e apareceu para os seus discípulos pela primeira vez e Tomé não estava presente. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor, mas ele lhes disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes são os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, mas que não estão registrados. Mas estes foram registrados para que vocês, nós, hoje aqui, quase 2000 anos, mais de 2000 anos depois, pudéssemos crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenhamos vida em seu nome. Esse é Tomé, ou parte da história de Tomé, mas poderia ser Cláudio, João, Carlinhos, Maria, podia ser qualquer um de nós. Alguém que conhece a vida de Jesus, que caminha com Jesus, que ouve seus ensinamentos, que tem comunhão com Jesus. Assim como Tomé tinha, nós também temos essa comunhão, caminhamos com Ele, ouvimos seus ensinamentos, temos uma certa intimidade com Jesus, não é isso que nós dissemos, mas que em algum momento da vida faltou fé, assim como foi na vida de Tomé. Mas o que é fé? O que é fé? Ainda em Hebreus,
capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aqui, meus irmãos, eu confesso a vocês que eu encontro um grande conflito aqui nesse versículo. Porque existe uma definição diferente entre o senso popular, o senso comum e o senso bíblico, aquilo que a Bíblia nos orienta sobre fé. O senso comum, a opinião popular, vamos chamar aqui que é o que Jesus comparou como pouca fé, falando da situação de Pedro, que olhou para as circunstâncias e tirou os olhos do próprio Jesus. O senso comum, ele vai fazer a interpretação desse versículo dizendo assim: fé é a certeza das coisas que eu não vejo. Ponto. Eu preciso crer, eu preciso trazer à existência da minha vida aquilo que eu não vejo. E aí eu exercito a fé nisso. É um esforço humano para acreditar muito em algo aqui da terra, que eu não vejo, mas aqui da terra. Essa semana eu liguei à televisão, Marçal, para assistir um programa de televisão desses religiosos, que de vez em quando eu ligo para assistir e ver o que é que estão dizendo por aí. Eu não aguentei 5 minutos, porque o pregador dizia que a gente precisava exercitar a nossa fé, e ele fazia meio que uma receita de bolo para isso, e começava de pouquinho em pouquinho, como por exemplo, orando a Deus e tendo fé que a vaga no estacionamento do shopping que você vai parar, vai estar lá reservada para você. Eu desliguei a televisão na mesma hora. Essa é a fé do senso comum, do senso popular. É o que Jesus definiu de pouca fé, que depende daquilo que vai acontecer ou não na minha vida. É uma fé que está firmada nas circunstâncias, naquilo que pode ou não acontecer, está firmada no meu emocional, nos sentimentos, na conta bancária, se está tudo bem, no projeto bem-sucedido de vida, beira a teologia da prosperidade. Se tudo vai bem na minha vida, a minha fé vai bem, joia, mas se algo acontece, se logo as ondas se levantam contra mim, a minha fé desaparece. É uma fé que prega que eu não posso sofrer, não posso ficar doente, não posso ficar deprimido, não posso perder o emprego. Afinal de contas, eu sou o quê? Eu não sou eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono, sou herdeiro do rei. Só esquecendo de lhe dizer que a sua herança não é daqui da terra. Sua fé não está firmado no que pode ou não pode acontecer na sua vida, nem nas heranças daqui da terra. E essa é a diferença da fé do senso comum, ou daquilo que Jesus chamou de pouca fé, para a fé bíblica, para o homem de muita fé, para o centurião que olhou para Jesus e disse: eu sei, Jesus, que você pode curar, porque em você há toda autoridade. Eu reconheço o teu senhorio. Essa é a diferença, a grande diferença. A fé bíblica é a certeza daquilo que esperamos em Deus. E o que é que esperamos em Deus, meu povo? Senão a vida eterna, senão a pátria celestial. Nossa fé está firmada em quê? Numa vaga de estacionamento, num resultado de um exame, sem desmerecer a dor de ninguém, ou no próprio Deus, que Ele pode ou não pode fazer as coisas, mas Ele continua sendo Deus. A fé bíblica, a fé forte, a muita fé, ela está firmada em Deus. Ela aponta para Jesus e consegue vê-lo, mesmo em meio às fortes ondas. Ela não se apaga. Nessa história de Tomé, eu vejo Tomé, ele vivendo essas duas experiências. Tomé vive a experiência da pouca fé e vive a experiência também de uma fé mais forte. E quando eu olho para essa história de Tomé, eu digo assim: isso é igual a minha história. Quantas vezes na minha caminhada eu me percebo com a fé
com a de Pedro, olhando para as circunstâncias e afundando, e Jesus olhando para mim e dizendo: por que tu duvidas, Cláudio, homem de pouca fé? E tantas outras vezes também eu me vejo como o centurião, dizendo: não importa o que vai acontecer na minha vida, eu sei que Deus é Deus, e por isso eu vou continuar louvando. E eu quero destacar nessa história de Tomé, que nós lemos há pouco, 3 momentos dessa história, e o grande desafio aqui é a gente se colocar dentro dessa história, no papel de Tomé, para que a gente possa olhar para dentro da gente e se identificar com essas lições. E a primeira lição é que Jesus é anunciado. Versículo 25 diz assim: os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor, mas Tomé não acreditou. Gente, eu tenho certeza, assim como o ar que eu respiro, assim como eu sei que Deus está aqui no nosso meio, eu tenho certeza que Deus se anuncia o tempo todo em nossas vidas. Que Deus está anunciando o seu Filho o tempo todo em nossas vidas, seja através de pessoas, como foi a história que nós lemos dos discípulos chegando, vimos Deus, seja através de músicas como a gente cantou agora, seja através de lugares, seja contemplando a criação de Deus. Ele está o tempo todo anunciando a sua presença para a gente. Hoje eu estou aqui com a minha filha aqui na frente, que eu amo demais, e ela tem um testemunho lindo, que foi no dia do seu batismo, se batizou aqui. E ela conta que quando em casa eu abria a Bíblia e falava sobre os ensinamentos de Jesus, ela não entendia muito bem o que eu estava dizendo. E aí Samuel chegava para ela e dizia: Camilinha, deixa eu te explicar. E com a linguagem dele, ele explicava para ela e ela dizia: ah, eu entendi. E no dia do batismo, ela chamou o seu irmão Samuel para batizar ela, porque era ele quem anunciava Deus na vida dela. Papel que Samuel teve e tem na vida dela, tão importante, de anunciar Deus na vida dela. Eu quero que meu irmão me batize. E na sua declaração de fé, ela recortou letras de músicas, dizendo: é assim que eu me encontro com Deus, no louvor, nas músicas, o tempo todo. E Delbrando está terminando de escrever um livro que ele conta as experiências de Deus, com Deus maravilhosas, Deus sendo anunciado a ele em um hospital, por exemplo. Ele fica diante de um hospital e Deus é anunciado a ele e revela no coração dele que, do mesmo jeito que ali no hospital existem pessoas doentes, aqui dentro da igreja também existe gente doente assim. Às vezes na UTI, tomando oxigênio para tentar resgatar a sua fé. Aí ele vai para um Morro Branco, onde seus pais têm uma casa lá, e ele contempla o mar, contempla a natureza, e Deus é anunciado de forma muito linda isso na vida dele, e ele tira outras lições. Está sendo escrito em um livro. E por falar em livro, nos relatos bíblicos, contam história de homens e de mulheres de Deus que revelam a presença de Deus. O que dizer de Neemias, Gideão, Noé, Esther, Maria, dos profetas Sadraque, Mesaque e Abidnego. Que história linda desses 3 homens, escrito lá em Daniel capítulo 3. Chegam diante do rei Nabucodonosor, que mandou construir uma estátua de ouro enorme para que todo mundo pudesse se curvar. E aqueles 3 homens chegam diante do rei e dizem: ó rei Nabucodonosor, não adianta amedrontar a vida da gente, dizendo que vai jogar a gente na fornalha. Deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus é poderoso para nos livrar de qualquer coisa. Se a fala deles terminasse aí, eu diria que essa é uma fé do senso comum. Era uma fé pouca fé. Mas eles continuam dizendo: e se Deus não nos livrar, Ele continua sendo Deus, e nós não nos dobraremos diante dos teus deuses. Essa é a fé bíblica.
É a muita fé. Se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Há pessoas do nosso lado contando essas experiências o tempo todo. Dona Marta, minha sogra, que já faleceu, veio para Fortaleza para ficar perto da gente. Ela sofria de câncer, tinha câncer no couro cabeludo, nos ossos, nos músculos, no pâncreas, no pulmão, morria de medo de morrer sem fôlego. E certa vez uma filha perguntou para ela: mãe, a senhora não ora para ser curada? A senhora não tem desejo de ser curada? Ela disse: tenho, e eu oro para isso. E se Deus me curar, Ele é Deus, mas se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus. E elas estavam na varanda e ela olha para o céu e diz: olha aí o céu. Você não vê Deus nesse céu lindo de Fortaleza? Eu vejo Deus sendo anunciado todo momento na minha vida. Essa é a fé que aponta para o que é eterno, que aponta para o reino de Deus em nossas vidas aqui. Quando ela já estava no hospital, próximo de morrer, há mais de 30 dias em coma, o hospital avisa a minha esposa que iria tirar ela da UTI, que iria mandar ela para casa. Aquele momento, já muito cansada, muito exausta de toda a trajetória de cuidado com a mãe, a minha esposa se desmorona emocionalmente. E ora a Deus e diz: Deus, como é que vai ser? Como eu vou preparar uma UTI no quarto dela? Oxigênio, enfermeira, gastos, custos. Como é que eu vou fazer isso? Deus, eu não sei. Ouve a minha oração, tu és Deus. Se tu fizer, tu é Deus. Mas se tu não fizer, o Senhor continua sendo Deus. E Deus a levou para perto dele, na morada celestial, no lugar onde nós também almejamos estar algum dia, para louvá-la a Ele face a face, junto com os anjos, antes mesmo dela sentir as dores que ela tinha tanto medo de sentir e de ficar sem oxigênio no pulmão. A pergunta que eu faço hoje à noite para vocês: como Deus está sendo anunciado na sua vida? Qual é a reação que você está tendo quando Deus é anunciado na sua vida? Você está agindo como Tomé, colocando condições? Eu preciso entender melhor essa situação. Calma, não é assim. Eu preciso tocar, preciso sentir melhor essa situação. Eu preciso entender o que está acontecendo e os mistérios de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: no dia em que você entender os mistérios de Deus, você não precisará mais de fé para viver. E mais do que razão humana, busque a fé em Deus. Mais do que a razão humana, busque a fé em Deus. Primeiro ponto, primeiro encontro é quando Jesus foi anunciado e Pedro disse: eu não creio. E o segundo é a resposta de Jesus a essa reação de Tomé. Está escrito no versículo 27. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, Tomé. Veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque aqui no meu lado. Pare de duvidar e creia. Meus irmãos, há quem diga que Deus, Ele vem com o seu machado forte sobre nossas vidas quando a gente não tem fé. O que esse texto está me dizendo é outra coisa completamente diferente. Deus vem nos abraçar com sua graça, com sua misericórdia, com o seu amor, dizendo: você não crê não? Estende a tua mão. O que é que você precisa para crer? É me tocar? Toca aqui. Toca aqui do meu lado, não é isso que você precisa? O que você precisa para crer? Jesus está colocando isso diante de você. Fé é dom. Peça a Deus que Deus vai te dar. E mesmo às vezes a gente com pouca fé, com incredulidade diante de algo que Deus quer fazer na nossa vida, com o nosso coração, com as portas fechadas, com a pouca fé,
Jesus entra mesmo com a porta fechada, anunciando: Cláudio, paz seja contigo. O que tu precisa para crer? Jesus vem nos abraçar para melhorar a nossa fé. Terceiro momento desse encontro, se o primeiro é Jesus sendo anunciado e Tomé dizendo que não crê ou que não consegue entender o que está acontecendo, e a segunda parte é a resposta de Jesus a Tomé, a terceira é a resposta de Tomé para Jesus. No versículo 28, Tomé diz assim: Senhor meu e Deus meu. Assim como foi o encontro de Jesus com a mulher samaritana, com Natanael, o encontro de Tomé com Jesus, ele evoluiu para um reconhecimento que Jesus é o Senhor. E é assim também que acontece em nossas vidas. Mesmo a gente não crendo, muitas vezes o encontro da gente com Jesus, ele evolui para que a gente olhe para ele e diga: Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. E o que eu acho mais lindo em toda essa história é que Jesus termina esse encontro de mais de 2000 anos atrás com uma palavra para todos nós. Para você que está aqui sentado me ouvindo hoje à noite, para você que está me ouvindo no conforto da sua casa ou na internet, aonde você estiver. Jesus termina esse encontro dizendo: Felizes são os que não viram e creram. Candeias, felizes são vocês que não viveram naquele tempo, que não viram, mas creram. Mas crê que Jesus é o Filho de Deus. Felizes são vocês, porque eu enviei o meu Espírito, o Consolador, aquele que pega a oração de vocês, que vocês não sabem nem fazer, e leva até o trono de Deus, e interpreta para Deus os seus gemidos inexprimíveis, até aquilo que a gente não sabe falar. O Espírito Santo traduz até o trono da graça. Felizes são vocês, que eu derramei o meu Espírito sobre vocês, e hoje vocês podem dizer: pela fé, eu acredito que o mundo foi criado através da palavra de Deus. Pela fé, eu acredito que Noé foi chamado para fazer uma obra grandiosa, e porque disse sim a Deus, ele conseguiu se salvar e salvar a sua família. Pela fé, Deus começou a escrever uma história enorme e linda na vida de um senhor que já era incapaz de ter filho, Abraão. Pela fé, eu acredito que esse Deus que nós estamos contando a história bíblicas lá de trás é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus das nossas vidas. É o mesmo Deus que pode nos curar, porque Ele é Deus. Mas pela fé, eu consigo cantar que se Tu fizeres, Senhor, Tu é Deus. Mas se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. E eu quero lhe convidar a você baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos, para a gente cantar essa música em forma de oração. E aqui possa ser que a gente tenha dois públicos. Possa ser que a gente tenha aqui pessoas com a fé forte, com a muita fé, com a fé bíblica. Ou talvez você seja um homem de pouca fé, com a fé do senso comum. Não importa. Deus está aí do teu lado, colocando a mão no teu ombro e dizendo: estenda a tua mão, para de duvidar e creia. Eu estou aqui do teu lado e eu quero aumentar a tua fé. Você consegue perceber quando Deus é anunciado na sua vida? Você consegue olhar para essa semana agora que passou e perceber quantas vezes Deus foi anunciado na sua vida? Quantas vezes você percebeu Deus presente na sua vida? De gente que vai perceber, que vai balançar a cabeça e dizer: Cláudio, eu consigo, glória a Deus, te louvo, Senhor. Mas tem gente aqui que vai dizer: eu não consigo, eu estou olhando para a minha semana e não estou percebendo Deus ser anunciado em nenhum momento. Peça a Deus fé
Porque fé é dom de Deus e Ele dá a quem pede. Ele guarda, Ele cuida, Ele se preocupa com quem o busca. Peça fé e Ele vai te dar.